O instinto superior é uma técnica divina que permite que o Goku ou os outros usuários desviem de qualquer ataque de uma forma subconsciente. Será mesmo? Ao longo das lutas nós vemos várias e várias vezes o instinto superior sendo acertado e isso claramente incomoda muitos fãs. Afinal, para que ele vai ter uma técnica que serve para desviar se no final de qualquer forma ele é acertado? Será então que o instinto superior é uma fraude, uma técnica inútil que não é diferente de uma transformação comum como o Super Saiyajin, só tem uma cor diferente e é mais forte? Não, de jeito nenhum. Nesse vídeo eu vou te explicar por que o instinto superior não é uma fraude, não foi banalizado, nem nada do gênero. Na realidade, ele sempre foi assim. O instinto superior não deixa o Goku absolutamente intocável. Na real, não deixa ninguém, nem os anjos. Meu nome é Wilton, seja bem-vindo ao canal Papo de Nerd, bora bater um papo sobre isso? E bora lá, né, galera? Qual é o incômodo da fandom de Dragon Ball, ou no caso de uma parte da fandom de Dragon Ball sobre isso? Como eu falei, o incômodo é com o fato do Goku ser acertado. A gente vê isso acontecendo, o exemplo mais recente foi o Gohan Bestial acertando ele. E o que incomoda uma parte da galera é, pra que caceta serve o instinto superior se o Goku teoricamente iria desviar de tudo, mas ele não desvia, de qualquer forma os oponentes acertam ele. Afinal, o Gas acertou ele, o Gohan acertou ele e assim vai. Com isso muitas pessoas falam que o instinto superior foi banalizado e que com o tempo ele virou só mais uma transformação genérica e que não é muito diferente do Super Saiyajin Blue. Mas como eu falei, não, o instinto superior não foi banalizado. O engano acontece porque muitas pessoas confundem ou exageram a forma como o instinto superior funciona. A gente sabe que ele é uma técnica divina e se aprofundar nessa técnica divina pode te levar para um estado divino, que é aquela transformação, por assim dizer, do instinto superior. A transformação em si serve como uma forma de aumento de poder e de aumentar o uso da técnica do instinto superior, mas o fundamento da técnica é não permitir que sua mente controle seu corpo. Cada parte deve reagir por conta própria. Como o Whis fala, o instinto superior é a técnica definitiva que separa o elo entre a consciência e o corpo, permitindo evitar qualquer ataque de forma subconsciente. Bora destacar dois pontos aqui que muitas pessoas se enganam. Primeiro ponto, o instinto superior faz o Goku ou qualquer outro usuário desviar de forma subconsciente, ou seja, ele não precisa pensar a respeito. Ser subconsciente é diferente de ser perfeito. A esquiva do instinto superior é automática, não é instantânea. E aqui existe uma diferença muito importante. Durante o arco do renascimento de Freeza, o Whis fala que o Goku e o Vegeta estão pensando em suas ações antes de se moverem. E ele diz que o tempo que leva para as sensações passarem pelos seus 5 sentidos do seu cérebro para serem transmitidas para o seu corpo é enorme. Você já terá perdido um grande e precioso tempo. E eu sei que vocês sabem que na realidade esse tempo é muito curto. O ato, por assim dizer, da informação passar pelo corpo é extremamente rápido. A questão é, os guerreiros de Dragon Ball também são extremamente rápidos. Por isso, para eles, sim, é um grande e precioso tempo. Você depender do seu cérebro, receber as informações, pensar, mandar o comando para o seu corpo se mover, para eles que lutam em uma velocidade extrema, pode ser uma grande perda de tempo, porque digamos que é um momento de brecha. Com cada parte do seu corpo se movendo sozinho, eles conseguem usar de uma forma muito mais eficiente o corpo deles, desviar mais rápido. Como isso fala, quando o Goku e o Vegeta conseguirem fazer cada parte do seu corpo reagir, responder e se mover sozinha, eles vão ser capazes de prever e desviar de qualquer ameaça. Só que isso não é tão literal. Como eu falei, automático é diferente de instantâneo. Não depender do tempo de reação do cérebro para o corpo se mover significa que o usuário vai desviar muito mais rápido, mas não é num tempo zero, até porque para desviar o corpo tem que sair daquele lugar. Imagina que, por exemplo, o Goku no instinto superior vai para desviar de um oponente, só que esse oponente é tão, mas tão rápido que ele consegue acertar o Goku antes do corpo dele sair da direção do soco. Ou seja, o movimento de desviar foi automático, mas a esquiva não é instantânea. Esse foi o primeiro ponto. O próximo é que, obviamente, o instinto superior possui limitações, como a gente já até viu um pouco. Uma coisa que muitas pessoas confundem sobre a forma como o instinto superior funciona é que ele não torna o Goku um fantasma, por assim dizer, intangível ou algo assim do gênero. Ele melhora a esquiva. Claro, tem todos aqueles fatores de força, velocidade e etc. Mas o ponto é, quando a gente fala de desviar, o que o instinto superior faz é apenas permitir que o corpo dele se mova sozinho. Então sim, com isso, existem limitações. Agora, que tipo de limitação? A primeira, que eu já falei e já foi mostrada, velocidade. Atacar tão rápido que o corpo não teve tempo de desviar. Obviamente, para isso é necessária uma diferença brutal de velocidade, mas ainda assim é possível. Isso torna o instinto superior uma fraude ou inútil? Não, simplesmente significa que ter o instinto superior não te torna automaticamente invencível. E honestamente, eu não acho que ser absoluto e perfeito seja requisito para dizer que uma técnica é útil. Se fosse assim, no campo
Kamehameha seria inútil, já que, por exemplo, ele serve para derrotar um oponente, mas ele não consegue derrotar qualquer oponente. Vê como não faz sentido? Pois é, mas por alguma razão, com o instinto superior, ele não desviar de absolutamente tudo significa que ele é inútil. Fazer o quê, né? Outra limitação do instinto superior está relacionada com a capacidade do usuário, para ser mais específico, o controle do instinto superior. Porque a gente sabe que se o usuário sair daquele estado mental, ele vai perder o instinto superior. Ou se ele não for muito acostumado, ele pode ir perdendo eficiência, como já aconteceu com Goku, e assim vai. Outra limitação é que o conceito do instinto superior de permitir que o corpo se mova sozinho não significa que ele vai sentir todos os ataques vindo. E em teoria, o instinto superior ainda precisa perceber um ataque chegando para poder reagir. O que eu quero dizer com isso é que mesmo que a esquiva seja automática, o usuário do instinto superior não é onisciente. Então, teoricamente, coisas como o tempo estar parado, telecinese ou outras coisas do gênero, que teoricamente não teria como ele saber que o ataque está vindo, ou situações que não permitam que ele se mova, ou então ataques que não precisam percorrer uma distância, todas essas coisas teoricamente conseguiriam acertar o instinto superior. Óbvio que depende do usuário, mas isso é possível. Inclusive, essa questão de perceber algo já foi mostrada. A gente já viu o Gas usando telecinese para pegar o Goku com o instinto superior, basicamente porque se ele não percebeu, ele não ia desviar. Então sim, existem limitações. O corpo ainda precisa se mover, o usuário pode não ter um domínio tão bom, ou alguns ataques ou coisa do gênero podem ser simplesmente indetectáveis. E aí, do que o instinto superior iria desviar? Como eu falei, ele não foi banalizado, sempre foi assim. Quando o Goku tá lutando contra o Jiren, a gente vê que mesmo com o instinto superior ele era acertado, e mesmo no instinto completo, o Jiren não só conseguia tocar na perna do Goku, ou seja, reagir e encostar nele, mas também como o Goku não tinha um domínio tão bom, a capacidade de uso dele acabou antes da energia do Jiren, e ele foi acertado de novo. No capítulo 65 de Dragon Ball Super, o Goku com o instinto superior completo ainda assim é acertado por um golpe do Moro, e no 66 foi imobilizado, teve sua energia drenada. Na luta contra o Granola, a gente vê que a eficiência do instinto do Goku foi diminuindo, e aí ele foi acertado e derrotado. E claro, tanto o Gás quanto o Gohan também acertaram o instinto superior. O instinto superior presságio, completo, seja lá qual for, nunca foi absoluto, nunca foi completamente intocável. Então não, ele não foi banalizado, as pessoas só exageraram como elas enxergavam as capacidades do instinto superior. E sim, até para os anjos existem limitações desse tipo, mas já que eu explico isso, antes, isso daí, de existirem limitações, torna o instinto superior uma técnica inútil? Como eu falei, não, ainda são inúmeras vantagens. O instinto superior não ser absoluto não significa que ele é inútil. E honestamente isso deveria ser bem óbvio, né? Porque senão do momento que o Goku dominou o instinto superior, ele deveria conseguir desviar até do Daishinkan. Isso não faz sentido. Mas falando dos anjos, bora lá. Por que até pra eles existem essas limitações? Basicamente porque, seja pra um mortal, seja pra um ser divino, seja pra um anjo, a forma como o instinto superior funciona é a mesma. A técnica é a mesma, porém usada em níveis muito diferentes, óbvio. Então, por exemplo, o Whis ser muito mais rápido que o Goku e ter muito mais domínio do instinto superior que o Goku significa que é muitas vezes mais difícil acertar ele do que acertar o Goku. Mas não é impossível. Isso é bem simples, na verdade, porque eu não acho que alguém aqui vai discordar da afirmação de que o Daishinkan conseguiria acertar o Whis. Pois é, se alguém pode é porque não é impossível. Talvez o Daishinkan não possa ser acertado por outros personagens, mas só porque ele tá no topo. Estar em primeiro lugar e por isso ele não perder ou não ser acertado por ninguém, não significa que ele é absolutamente intocável. Se hipoteticamente aparecesse alguém bem mais forte que ele, também conseguiria tocar nele. Quanto mais poderoso o usuário, quanto melhor ele domina o instinto superior, mais difícil vai ser tocar nele. Realmente, essa é a questão dos anjos. Porém, a chance de alguém tocar em um usuário do instinto nunca vai chegar em zero. O que pode acontecer com anjos é eles possuírem habilidades divinas que a gente não conhece, e essas habilidades permitem que eles desviem de coisas que usuários normais do instinto, por assim dizer, não poderiam. Talvez algo que impeça a telecinese, ou talvez a capacidade de desviar de algo, sei lá, com o tempo parado por alguma manipulação temporal, algo do gênero. Habilidades extras acrescentando no instinto superior. Mas simplesmente ser mais poderoso, ser um anjo, ser um usuário melhor do instinto, não muda a essência da técnica do instinto superior. Mas como eu falei, isso não significa que é uma fraude, que é uma técnica inútil, nem nada do gênero. É uma das melhores, se não a melhor técnica de Dragon Ball. Simplesmente não é absoluto. Mas me diz aí, o que você acha do instinto superior? Preferiria ter ele ou o ego superior? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, considera deixar o seu like para apoiar o canal. Se você não quiser perder mais análises como essa no futuro, já se inscreve aqui para não perder as próximas análises sobre Dragon Ball. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo na próxima.